Trilheiros enviajados, eu sei que está todo mundo aqui louco para poder saber como são essas experiências que a gente tem em locais naturais, como este daqui em Itaitu. E eu, claro, não vou ficar aqui só contando para vocês, porque vocês já ouviram muito eu falar, né, o que eu estou sentindo com essa experiência. Mas eu gosto muito quando eu tenho a oportunidade de fazer conexões com pessoas, com lugares, com culturas que possam me trazer essas realidades, essas essências, para que eu possa também aprender, evoluir como pessoa, como ser humano, e que eu possa compartilhar isso com vocês, porque não há nada melhor do que a gente aprender e a gente se expandir quando a gente aprende com outras pessoas. E eu trouxe aqui a Verusa Pinho, mais conhecida como Vel, então podem chamá-la de Vel, né? Já estou na intimidade. A Verusa também é comunicóloga, como eu, né? E eu queria que você pudesse compartilhar com a gente um pouquinho de você, né? Se apresentar, quem você o que essa história aqui em Itaitu tem a ver com você? Então, primeiro o apelido, né? Eu costumo brincar, Véu na Véu, porque é o nome da cachoeira mais famosa aqui de Itaitu, que é a Véu de Noiva. Mas o meu apelido já existia desde a infância, então nada acontece por acaso, né? Essa vinda para a Bahia, para Chapada, tem alguma coisa aí escrita nas estrelas. A família de minha mãe é toda daqui da região e a família paterna é de Alagoas. Então eu sou alagoana até os 11 anos de idade e hoje em dia eu sou mais baiana, né? Principalmente com o núcleo aqui na Chapada Norte. E aí, durante a faculdade de jornalismo e multimeios, lá em Juazeiro, eu sempre vinha durante as férias, os feriados, visitar a família. E aí, com um grupo de amigos, a gente foi descobrindo Itaitu e as potencialidades naturais, né, do distrito. E aí os meninos tiveram uma ideia, uma sacada muito legal, porque eles perceberam que durante o carnaval, principalmente, a vila tinha um movimento, muitas pessoas vinham de fora. E aí começou a se tornar um point turístico, porém sem nenhum tipo de estrutura, né, para receber esse turista. Restaurantes, pousadas, enfim, os próprios nativos, os moradores não tinham ainda despertado para essa questão do turismo como uma fonte de renda. Isso foi em que época, mais ou menos? Isso foi tem uns 14 anos, o livro foi lançado entre 2008 e 2009. Então, antes disso, foi mais ou menos um ano de trabalho, então já tem aí mais de 10 anos, 14, 15 anos. Então pronto, mais ou menos há 14 anos, porque assim, fazendo um tour pela vila, a gente já vê que a vila, ela é uma vila simples, uma vila pacata até. Mas há 14 anos, então assim, não tinha praticamente nada, né? Exatamente. Eram os guerreiros nada aqui para poder construir, né, alguma coisa voltada para o turismo. Os poucos serviços que começaram a acontecer eram justamente nas casas de alguns moradores mais antigos que começavam a disponibilizar os quartos para que a gente pudesse dormir. E aí vieram algumas áreas de camping. O pessoal também acampava nas cachoeiras naquela época, mas aí veio uma lei municipal que proibiu, né? Hoje não pode mais Exatamente. acampar, né, nas cachoeiras. Fazer fogo e etc. E várias outras questões por conta dessa necessidade de planejamento e de uma perspectiva de desenvolvimento sustentável da vila. E aí a gente fica feliz de perceber que depois de todo esse tempo, né, mais de 10 anos aí, já tem uma infraestrutura bastante avançada. Inclusive na época que a gente começou a produzir, né, esse evento, que era o Carnaval Alternativo, era o Balaio Cultural, Feira de Arte, Cultura e Meio Ambiente de Itaitu. Era feito de forma espontânea. Depois, outros grupos começaram a se juntar e aí, através de uma associação, que é a ASPAF, Chapada Norte, a gente conseguiu aprovar essa ideia desse projeto, desse Carnaval Alternativo, em editais, né, do governo do estado. E aí a gente conseguiu, durante vários anos consecutivos, realizar esse evento, que era uma espécie de culminância. Antes da festa dos 3 dias de Carnaval Alternativo, existiam oficinas, formações com a comunidade, justamente para que essa ideia do empreendedorismo, sobretudo o empreendedorismo feminino, essa questão de como lidar, né, com o turista, formação de guias e condutores ambientais. Então, todas essas oficinas elas começaram a acontecer como uma prévia, e o Carnaval Alternativo ele era uma culminância. Era o momento da gente festejar, da gente, né, enfim, se reunir. E a grande... Digamos assim, um motivo que foi colocado
para que a galera pudesse realmente vir para cá. A própria associação de moradores também começou, né, a chegar junto e a apresentar suas demandas, porque a grande questão, né, que me moveu a fazer a pesquisa e escrever esse livro, reportagem Viagem, que é Do Coração de Jacobina, Relatos e Retratos de Itaitu, foi justamente como a relação entre os moradores, os nativos e os turistas, que é o que Michel dissertou, vai falar, os de dentro e os de fora, como essa relação pode ser benéfica para o desenvolvimento sustentável da vila, mas também como a falta de diálogo, os ruídos da comunicação podem atrapalhar. Então a grande questão do livro é essa, né? E eu fico muito feliz quando eu vejo a galera depois desse tempo todo, a gente tem que fazer uma segunda edição do livro, porque tem muita história para atualizar. Eu não consegui conversar com todos, né? Alguns moradores, inclusive, quando eu concluí o livro, já tinham falecido, né? Seu Zé Miúdo, na época, tinha 102 anos, seu Miguel. Então, muitas figuras, assim, acabaram nem vendo, né, o produto, porque no final do livro tem mini perfis, né? Sim. Então, tem um resuminho da história das pessoas que eu conversei. Mas assim, os familiares, né, os amigos, até hoje pedem, manda um livro em PDF, tem tal pessoa em São Paulo que quer ver e tudo. Eu falei, gente, mas está desatualizado, muita coisa já mudou. Mas também, se você lê, você diz, poxa, mas muita coisa aqui era a raiz da questão e ainda tem os tropeços e os desafios, né, para a gente conseguir desenvolver. Mas, voltando para o título do livro, porque Do Coração de Jacobina, né? Não sei se vocês chegaram a pesquisar um pouquinho, mas Itaitu... Dá uma olhada. Itaitu é conhecido como o primeiro distrito de Jacobina. Na época, né, que Itaitu foi fundada, enfim, era sede de correios, era sede de cartórios, e isso naquele momento era um privilégio, né? E aí a feira acontecia aqui em Itaitu, muitas coisas eram centrais aqui na vila. Muitas pessoas que vinham do litoral, em vez de ir direto para a sede, paravam em Itaitu. Inclusive tem histórias de jesuítas e de outras pessoas que estavam querendo se esconder e fugir e que já dobravam em Itaitu em vez de avançar para Jacobina. E aí, se você for ler nos livros de história, Itapeipu, que é o distrito mais antigo. Mas na memória coletiva das pessoas daqui, Itaitu é o primeiro. Aí eles falam, Itaitu é a mãe de Jacobina. Falam isso mesmo. Antigamente, eles chamavam Riachão de Jacobina. Aí teve também um período que o distrito se chamou Serra Azul. E como eu fiz um trocadilho, eu pensei, por que não, Do Coração de Jacobina? Porque assim como a Chapada Diamantina é o coração da Bahia, no mapa está ali, no local que seria o coração no corpo humano, né? E o coração é o primeiro órgão, né? O primeiro órgão que nasce, digamos assim, que é constituído no ser humano, é o coração. Então, quão precioso é quando a gente coloca esse título, né, de coração em alguma coisa. E aí a ideia foi essa, foi a gente fazer esse livro como um trabalho de conclusão de curso, mas que para mim era uma missão. Eu fiz o livro sem nenhum tipo de fins lucrativos. E para mim foi tipo a minha formatura. Eu não participei da festa, não fiz nada disso. Porque eu falei, gente, eu quero me presentear com o livro. Eu queria escrever um livro em minha vida. No curso a gente tinha essa possibilidade de escolher um produto. Poderia ser algo prático, não precisava ser uma dissertação, enfim. E aí eu escolhi esse livro e presenteei. Foram só 30 exemplares. Eu presenteei todas as pessoas que eu entrevistei. E alguns acervos públicos, né, como a biblioteca daqui da escola, como a biblioteca da universidade, lá de Jacobina, enfim. Mas para quem tiver interesse, está disponível em PDF aí na internet, para a gente poder somar e trocar, né, essas experiências e atualizar. Atualizar as histórias. Vou deixar algumas informações aqui na descrição do vídeo a respeito do livro que Vel está falando, porque aí se vocês tiverem mais informações, quiserem mais informações, como chegar até esse conteúdo, eu vou deixar aqui tudo direitinho para vocês. Foi muito importante quando você falou aí essa questão de o empoderamento, né, o empreendedorismo feminino. Eu vejo também que isso é uma marca muito forte, né? É uma população que em sua maioria é mais idosa, tem muitas mulheres aqui em Itaitu e essa necessidade de se fortalecer o público, né, feminino, o empoderamento feminino aqui também é muito falado, muito comentado. Exatamente.
Já tiveram vários cursos de empreendedorismo feminino. Salvo engano, tem alguns projetos mais atuais para o pessoal se organizar numa associação de mulheres em prol de culinária sustentável. Algumas mulheres aqui já fazem, né, não só o almoço, o café da manhã, as refeições básicas com a culinária regional, mas também alguns salgados, doces, que são receitas mais saudáveis. Porque a gente sabe que, historicamente, a culinária regional, principalmente no período dos tropeiros, né, dos desbravadores, não era tão saudável assim, né? Muita carne, muito sal e etc. Mas a gente mantém algumas receitas da culinária regional e tenta também fazer um movimento de culinária mais saudável. Inclusive o babaçu aqui, que é muito forte, né? Dá para produzir muitas coisas, inclusive cosméticos e outras questões, que em Jacobina a gente já tem uma associação lá no Coxo, que se organiza e vende, comercializa esses produtos. Mas aqui em Itaitu ainda está se fortalecendo essa formalização, vamos assim dizer. Existem experiências pontuais, mas essa formalização ela ainda está se fortalecendo através desses cursos, né, dessas qualificações e também do diálogo das mulheres mesmo, que já tem algumas que, como a Elaine, por exemplo, ela foi, a gente costuma dizer, Elaine, você foi a empreendedora, uma mulher super jovem, e aí ela teve a ideia de abrir o restaurante, né, restaurante, bar, do lado já tem o mercadinho e a família toda está ali envolvida, e ela é uma líder nata, né? Então, geralmente nessas reuniões, para essa busca aí da associação de mulheres e etc., ela tem também um papel de liderança muito, muito legal. Então são mulheres na cozinha, mulheres na perfumaria, tem mulheres também na parte de guia, é uma liderança muito forte. Você falou, tem a Emily também, né? Eu escutei de lá de Capim Grosso, eu ouvi falando da Emily, que tem a loja dela também, que hoje está na associação, né, dos guias e condutores daqui de Itaitu. Então, nossa, é muito bom a gente ver que essas mulheres estão, de fato, né, liderando, se colocando no seu espaço aqui em Itaitu. E como a Vel, né, falou, né, que ela tem um livro, ela tem uma parte também de... Educomunicação. Gente, a gente é da comunicação, da educação, do turismo. Eu já estou percebendo essa conexão muito boa aqui com o Vel. Você falou, nossa, tem mais ou menos uns 10, 14 anos que eu vim, que eu produzi o livro. Ai, tá muito desatualizado. Mas eu tenho certeza, Vel, que assim como esse livro ele foi produzido, ele nasceu há 10 anos atrás, e você também era uma pessoa há 10 anos atrás, e hoje você é uma outra pessoa, você evoluiu. Esse livro, por mais que ele não tenha sido mexido, ele evolui junto com as pessoas que leem. Sim. As pessoas que, mesmo que elas não estejam mais presentes hoje, né, que algumas já faleceram, mas elas se veem no seu legado evoluindo junto com o livro. A leitura é muito individual, né? Para cada um é uma experiência, a depender do momento, do contexto, do estado de espírito. E geralmente a identificação maior é com as pessoas que têm uma relação mais próxima, não só com o local, mas com as pessoas daquele local. Por isso que eu coloquei relatos e retratos, né? Sim. Pensando também nessa questão que você falou, a maioria dos moradores de idade avançada, tem muitas crianças também, mas esses de idade mais avançada, eles sequer terminaram o ensino fundamental. Então, um dos desafios era como é que eu vou produzir um material que eu quero que aquelas pessoas se vejam e fiquem felizes com o resultado, mas que elas entendam a mensagem. E aí, antes de também concluir o livro e entregar o livro para eles, eu fiz oficinas de leitura coletiva com duas turmas do EJA, da Escola Municipal, que eram parentes, basicamente netos, né? Enfim, parentes dessas pessoas que eu entrevistei, para que elas fossem multiplicadoras desse conhecimento. Para que quando elas recebessem o material, elas sentassem com seus avós, tios e etc. E caso eles não conseguissem ler, apenas se identificar pelas fotos, que são os retratos, mas são pequenos textos, né, nos mini perfis, são textos bem curtinhos, bem tranquilos, né, de fácil entendimento. E a ideia era que essas pessoas fossem multiplicadoras e conseguissem passar a mensagem, né, para os seus familiares e amigos. Então, essa ideia da educomunicação, ela começou a aflorar desde a época da faculdade, porque como o nosso curso de jornalismo era no mesmo departamento de pedagogia,
Então, o curso de jornalismo da UNEB de Juazeiro tem muito essa base da educação. Sim. Eu não sei se foi a sua experiência, mas lá, por conta da proximidade, muitos professores da pedagogia também davam aula na comunicação. E a gente começou a se encantar com a educomunicação, que hoje é um curso. Existe licenciatura, existe bacharelado específico em educomunicação. O trabalho do livro vem com essa ideia, né? De ser um trabalho não apenas de um livro, reportagem, algo muito específico do mundo do jornalismo. Não, ele é super acessível porque a ideia é essa. A gente está aqui para disseminar conhecimento, produzir conhecimento e conhecimento contextualizado. Isso. A minha história com a comunicação junto com a educação, eu acredito que assim, vem um pouco também da minha infância, da minha essência, né, como eu sou, mas muito porque eu sempre gostei de escrever, né, sempre, sabe aquele diário que menina fazia? Então eu sempre gostei muito de escrever, mas eu sempre gostei de desenhar, de abrir os meus sentidos para essa parte da comunicação. Então eu ingressei na Faculdade de Comunicação Social, no meu caso com habilitação em publicidade e propaganda, mas eu trabalhei tanto em agências de propaganda, né, trabalhei também em jornais, né, como o Jornal à Tarde, que é um jornal bem amplo aqui no Norte e Nordeste, né, vindo daqui da Bahia. E eu também já fui instrutora de treinamento. Então, por muito tempo, eu estava nessa função de instrutora de treinamento. Então, instruir pessoas, ser multiplicadora, né, adquirir ali um determinado conhecimento e multiplicar e ver aquilo ali gerar um produto mesmo na vida, de transformação na vida das pessoas, para mim isso sempre foi fantástico. Então, nunca mais eu consegui desassociar a comunicação, né, trabalhando seja com jornalismo, relações públicas, publicidade, com a instrutoria e também com produção de eventos. Então, hoje, o seu livro, ele pode expandir para outras formas de linguagem. Né? Hoje em dia mesmo, por exemplo, eu tenho aqui um canal no YouTube, onde a gente pode produzir não somente algo escrito como e-books, porque a internet ela realmente se proliferou muito, mas também a gente pode produzir materiais que sejam visuais, como audiovisuais, né? Então a gente tem os posts que a gente pode fazer em plataformas como o Instagram, mas também vídeos longos e vídeos curtos que as pessoas se sintam mais à vontade. Por ser um conteúdo rápido ou então por ser um conteúdo mais imersivo como este que a gente está fazendo. Exatamente. O que faz você hoje voltar aqui para Itaitu? Para mim, Itaitu é minha terra morada do coração, né? Eu sempre falo. Eu estou em Jacobina, voltei para morar em Jacobina tem uns 7 anos mais ou menos. E sempre que eu tenho algum tempinho, eu dou um pulo aqui em Itaitu até para rever, né? Os moradores, a gente criou um vínculo de amizade muito bom, então eu passo na casa de várias pessoas e aí me perco, né, nas histórias e vou me atualizando na rotina da galera. E principalmente também por conta das potencialidades naturais, né? Itaitu é conhecido como o Parque das Cachoeiras, né? Onde a gente tem a maior concentração de cachoeiras aqui na Chapada Norte. E é um reduto, né? Um reduto que precisa de cuidado, né? Precisa de preservação e precisa de um desenvolvimento planejado, um desenvolvimento de base sustentável, que é o que a gente está nesse movimento, nesse processo. Então, para mim é sempre um prazer conhecer os novos empreendimentos, né? Conversar com as pessoas, trocar essas figurinhas, porque a gente aprende e cresce junto também e de alguma maneira contribuir ainda, né? Para esse desenvolvimento, esse progresso de base sustentável, porque é realmente o nosso foco, né? Vamos dizer assim, o nosso sonho que vem se concretizando aí ao longo dos anos. Itaitu sendo parte do roteiro turístico da Chapada Norte, né? Vocês são exemplo, prova viva disso. Isso. Vieram lá do litoral, já tinham passado pela Chapada Diamantina, Central e descobriram Itaitu. Então significa que a gente já está na rota, que a divulgação está acontecendo e que de certa forma já tem uma estrutura mais bacana para receber esse turista, né? Outro dia tinha até uma portuguesa aqui também, né? Então, assim, Itaitu tem muita oportunidade, não somente de acolher as pessoas daqui da região, né, próxima da Chapada, mas de outros estados também, daqui do Brasil e do mundo inteiro. Gente, assim como está escrito aqui nas canecas, né? Meu delírio é experiência com coisas reais. E por que não dizer também com pessoas reais? Vel, foi um prazer conhecer, né? Ter essa troca com você.
Me conectei muito com muita coisa que você falou. Eu gostaria que esse nosso contato não se findasse aqui, mas que a gente pudesse levar para outras. É uma parceria muito legal e para outras experiências. Eu tenho certeza que assim como está sendo proveitoso para mim essa conversa, tenho certeza que para muitos trilheiros enviajados que estão aí acompanhando também. Então, eu gostaria de, em meu nome, em nome de todos os trilheiros que estão acompanhando essa nossa conversa, te dar um abraço e dizer muito obrigada por esse compartilhamento. Eu que agradeço. Tchau, tchau, gente.